Oi, alma bonita! Olá, ser de luz! Acabou de começar o nosso momento gostoso de conexão, de evolução e de transformação. Se você não tá muito bem, prepara que nesse conteúdo você vai ficar muito bem. Conta uma coisa pra mim, as escolhas que você faz no seu dia a dia, será que são realmente suas? Tais, que papo é esse? Sabe quando você escolhe mudar de carreira, terminar um relacionamento ou algo mais simples como o que eu vou comer hoje no almoço? Será que fui eu mesmo que decidi isso? Será que foi você mesmo que decidiu isso? Ou será que já estava meio programado aí dentro da gente, do nosso cérebro, antes mesmo de você se dar conta disso? Essa dúvida que parece meio filosófica, mas na verdade é um assunto super atual e debatido tanto pelos espiritualistas como pela neurociência. De um lado temos a crença de que somos seres com livre-arbítrio total, donos do nosso próprio destino, responsáveis por tudo que a gente cria, e de outro, estudos da neurociência, que sugerem que as nossas decisões podem estar sendo tomadas por processos inconscientes no nosso cérebro antes mesmo da nossa mente racional entrar em cena. Mas, Thaís, o que é o livre-arbítrio? Então vamos começar por isso. É basicamente a ideia de que cada pessoa tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. E aquela sensação de eu decido o que eu quero fazer da minha vida. Então, se você acredita nisso, você acredita que pode mudar a sua realidade. Ótimo! Eu redireciono o meu caminho e sou protagonista da minha jornada. E olha, isso conecta diretamente com as práticas de lei de atração, visualização criativa, enfim. Muita coisa que eu ensino aqui pra vocês, né? Muita gente que mergulha nesse universo espiritual ou de desenvolvimento pessoal leva essa ideia como verdade absoluta. Eu sou co-criador da minha própria realidade e acabou. E tudo que eu vivo é baseado nas minhas decisões, consciente e inconsciente, pelo menos de acordo com a minha vibração, né? Tem as escolhas emocionais, só que aí vem a neurociência e joga uma pimentinha. Tipo, em 83, o neurocientista Benjamin Libet, ele fez um experimento que ficou super famoso. Ele queria entender o momento exato em que a gente toma uma decisão. E sabe o que ele descobriu? Foi incrível. Antes mesmo da pessoa ter consciência do que ela queria, tipo, fazer um movimento de apertar um botão, o cérebro já tinha mostrado sinais de que a decisão já estava no caminhozinho lá, cerca de 500 milissegundos antes da pessoa decidir de forma consciente, ou seja, o cérebro sabia antes de você saber. Desde então, outros estudos parecidos confirmaram esse achado. Em 2008, por exemplo, teve um estudo na Universidade de Leipzig, na Alemanha, que conseguiu prever com até 7 segundos de antecedência qual seria o botão que a pessoa apertaria, analisando somente a atividade cerebral dela por meio de uma ressonância magnética funcional. Então, esses dados colocam aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Será que a gente... Aquilo que a gente chama de escolha consciente, na verdade, é uma espécie de justificativa racional que o nosso cérebro dá para uma decisão que já foi tomada inconscientemente antes? Então quer dizer que somos marionetes do nosso cérebro? Calma, não tá sentado, senta. A ciência ainda está muito longe de cravar o que o livre-arbítrio não existe. Ele não tem como provar isso. Os estudos mostram que boa parte das nossas decisões começam de forma inconsciente, mas isso não significa de que a gente não tem nenhum controle sobre isso. Eu super acredito nisso. Na prática, o nosso cérebro funciona como uma máquina de processamento gigante. Ele vai analisando milhares de informações por segundo, como uma memória, com as emoções, com as experiências, tudo que aconteceu na nossa vida, os aprendizados, as crenças, tudo isso entra numa equação quando a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. E boa parte desse processo rola no modo automático. Ok, até aí todo mundo já sabe. Então é como se a nossa mente fosse um iceberg. A ponta é a parte que aparece, é a parte consciente, que é só um pedacinho, enquanto o inconsciente, que é o que está lá embaixo da água, representa tudo, gente, a maior parte das nossas ações. E sabe o mais interessante? Isso conecta com muitas práticas de autoconhecimento, porque você começa a trabalhar as suas emoções, curar traumas, trabalhar as suas crenças limitantes. Por isso que eu falo muito da ativação da Kundalini, porque você está trabalhando nesse porão inconsciente. Isso influencia lá em cima, influencia tudo, as suas decisões futuras, tudo, né?
Imagina uma mulher que cresceu ouvindo que homem não presta, viu a mãe sofrer em vários relacionamentos. Sem perceber, essa crença pode estar influenciando ela nas decisões afetivas dela do dia de hoje, e com certeza tá? Porque ela pode se sabotar se ela atrai alguém legal, ou ela vai atrair o mesmo padrão de homem que a mãe atraía, porque pra ela é normal, ou ela pode viver fugindo do amor verdadeiro, porque ela tem medo de repetir a história. Mas a partir do momento que ela se dá conta que ela tem uma crença que tá enraizada, ela pode curar isso. Como eu disse, a ativação da Kundalini trabalha isso, de forma magnífica. Mas você vai fazer escolhas diferentes, que aí entra o livre-arbítrio. Você tá mais consciente, então isso não existe mais, então você começa a tomar decisões diferentes. Então dá para dizer que quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais liberdade real a gente conquista. Agora vamos dar uma olhada numa perspectiva mais espiritual da coisa, que também traz insights muito valiosos. Então, assim, muitas linhas da espiritualistas, como o budismo, por exemplo, até a metafísica, acredita que sim, temos livre-arbítrio. Eu acredito que a gente tem livre-arbítrio. Eu sou desse time. É como se a gente estivesse jogando um jogo. Nesse jogo tem umas regras um pouquinho pré-estabelecidas, ou seja, você escolheu vir com esse pai, com essa mãe, nesse país, nesse lugar. Dentro de um cenário, mais ou menos, já rola algumas estruturas. O espiritismo, por exemplo, ele ensina que a gente nasce com um plano reencarnatório, ou seja, uma espécie de aprendizados e desafios, encontros importantes que a nossa alma escolheu antes de reencarnar, tá? Mas dentro desse plano a gente tem a liberdade de agir, escolher, de errar novamente ou aprender, redirecionar. É como se você tivesse uma missão. Tem vários caminhos, depende qual que você vai seguir. Por isso que eu acredito no livre-arbítrio. Então rola ali um caminho, mas você é a bússola, você vai navegar para onde você quer. Vão ter várias possibilidades no mundo, né? Muitas decisões que a gente acha que são racionais, na verdade, são influenciadas por nossos instintos primitivos. Então eu acho que no fundo tá tudo conectado. Nosso cérebro tem, né, a amígdala cerebral, que é tipo de um alarme de perigo, que ela reage muito rápido a qualquer sinal de ameaça, seja físico ou emocional. Então sabe quando a gente sente aquele que, eu não sei, um aperto no peito, alguma coisa assim, que você fala, devo seguir por esse caminho? Pode ser a sua intuição, mas também pode ser um medo inconsciente que a sua amígdala acionou e falou, ei, tem alguma coisa aqui. Ligamos um alarme. Então você pode estar confundindo intuição com medo. Mas mais uma vez, o autoconhecimento ajuda a separar o que é intuição do que às vezes pode ser um mecanismo de defesa aqui criado por experiências passadas que já aconteceu na sua vida. Na prática, entender como a gente toma decisões pode mudar muita coisa. Quando a gente acredita que a gente está no controle, mas a gente age no automático o tempo todo, a gente acaba repetindo os mesmos padrões, né? De relacionamentos, no trabalho, amizade, a forma como a gente lida com o dinheiro, com o nosso corpo, com a vida. Mas quando a gente começa a perceber que nem todas as decisões são realmente conscientes, a gente passa a observar mais os nossos impulsos. E isso abre espaço para trazer coisas diferentes. Por exemplo, a próxima vez que você se pegar dizendo, não sei por que eu fiz isso de novo, reflita. Será que essa decisão realmente foi racional? Ou ela tá aí, gente? Foi guiada por alguma dor, um trauma, um medo, um condicionamento. Há quanto tempo você faz isso? Toma essa decisão. Isso sim começa a verdadeira libertação, tá? Hoje em dia tem várias correntes que tentam unir a ciência e a espiritualidade, mostrando que esses dois mundos não têm que ser opostos. E eu gosto muito disso. Eu gosto de trazer os dois, porque a neurociência já reconhece as práticas de meditação, de gratidão, de visualização, que isso tem efeitos reais no cérebro. E a espiritualidade moderna também tem cada vez mais apoiado com dados científicos para explicar coisas que antes a gente não explicava. Então, no final das contas, temos ou não livre-arbítrio? A resposta mais honesta é depende. Temos sim. No meu ponto de vista, temos a capacidade de escolher. Essa liberdade está condicionada ao nível de consciência que você tem sobre você. Quanto mais inconsciente você tiver, mais você vai agir baseado de acordo com as suas crenças e gatilhos. Por isso que o processo de autoconhecimento, se conectar com a sua espiritualidade, traz você tomar decisões diferentes e aí sim você está agindo no livre-arbítrio. Eu escolhi.
né? Porque aí você escolhe com clareza, com presença, você não tá mais no piloto automático. Então o segredo, realmente, eu acho que é unir os dois mundos, entender o nosso mecanismo, principalmente como a gente vive no automático, e aprender a navegar com isso. E a espiritualidade sendo um caminho de autoconhecimento, de expansão de consciência, juntando a razão e a emoção, que no fundo o livre-arbítrio não é apenas o poder de escolher, mas é a coragem de olhar para dentro e assumir com responsabilidade a escolha que você está fazendo nesse exato momento. E aí, profundo esse tema mais gostoso, né? Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Se não me segue lá no Instagram, entra lá, Thaís Galassi Oficial. Me manda um beijo gostoso e eu espero vocês, porque tá tendo ativação da Kundalini online todo mês, principalmente nos portais. Então eu quero vocês. Quer entrar nesse mundo? Quer sair do automático? Faça as ativações, gente. Vocês não têm noção o quanto tá mudando a vida das pessoas e quanto mudou a minha vida. E assim, eu atendo várias pessoas famosas, acho que vocês veem a mudança das pessoas, né? O quanto é validado a ativação da Kundalini. Então eu desejo que o seu dia seja incrível, que uma pessoa incrível apareça na sua vida hoje para te ajudar em algum processo que você precise. Até a próxima!